Fala Terror, seja muito bem-vindo. Aqui é a Tafarel Ousado do Visão de Palco, esse projeto que visa aí focar em ajudar os músicos a lotarem sua agenda e dobrar o seu cachê através do marketing musical, ou seja, basicamente ensinando os músicos a se divulgarem através das redes sociais, beleza? E hoje a gente vai falar um pouquinho da ferramenta de informação que tem dentro do Instagram, que pode te ajudar muito a entender um pouquinho do perfil dos seus seguidores e principalmente te ajudar aí a você futuramente fazer algumas campanhas, algumas informações que te ajudem a entender um pouquinho desses parâmetros, entendeu? Dessas métricas que eles informam, beleza? A informação não vai ser nada muito técnica, a gente vai partir para a parte bem prática. Talvez vocês nunca tenham tentado para olhar nessa parte de informações ali do Instagram, e é algo bem prático também, nada muito técnico. Então vamos lá. Deixa eu ligar aqui para vocês me verem aqui, né? Tá tarde, tá? Estão vendo aí, 00:33 e vamos nós. Bom, vamos lá. Eu vou clicar aqui no meu Instagram, vou abrir meu Instagram. Deixa eu, não sei se vai atrapalhar vocês, ver onde fica melhor, até para eu visualizar aqui. Bom, beleza. E aqui vocês já conhecem a timeline, onde vocês conseguem ver a vida aí dos outros, postagens, publicações da galera, beleza? E aí nós vamos lá, se eu marcar aqui para ficar mais fácil, nós vamos aqui, ó, nessa parte aqui, beleza? Aqui basicamente você vai acessar, vamos lá, vou mostrar para vocês. Deixa eu fazer, beleza. Aí se nós formos lá para a parte da quantidade onde tem os seguidores, publicações, né? Basicamente a tua página em geral, né? E aqui você consegue colocar as informações, a gente chama isso aqui o link, basicamente o link da bio, né? Aqui é na bio onde você consegue colocar a descrição que você quiser. No meu caso eu coloco aqui, por exemplo, inclusive já fica o convite aí pra galera, dia 4, né, de fevereiro, terça-feira, às 20 horas, nós vamos fazer uma aula 100% online, 100% gratuita, para falar um pouquinho mais de marketing aí pra galera, pros músicos, e ajudar cada vez mais. E aqui eu aproveitei para colocar, né, sobre essa aula, beleza? E nessa parte aqui, deixa eu te fazer, nessa parte aqui, basicamente é onde a gente coloca o site. Existe um local onde você consegue colocar o teu site, né, para você direcionar a pessoa basicamente para o site, beleza? Mas vamos lá. Bom, e aqui tá todas as suas postagens, suas publicações, aqui estão todas as suas... os seus destaques, beleza? Só para vocês entenderem um pouquinho no geral, beleza? Aí eu vou mostrar para vocês aonde nós vamos buscar essa informação. Aqui, ó, basicamente aqui, nesses 3 pontinhos na parte superior direita, beleza? Vou clicar nele lá. Show? Aí nós vamos para essa parte aqui, isso aí mexendo para não atrapalhar. Nós vamos para essa parte aqui. Aqui você vê que tem informação de arquivos, informações, tag do nome, salvos, melhores amigos, encontrar pessoas, abrir o Facebook, beleza? Aqui a gente não vai falar exatamente sobre todas as ferramentas, não, nesse momento. Deixa eu tirar um pouquinho aqui a minha tela, porque está atrapalhando um pouquinho, vamos lá. Mas nós vamos falar aqui, por exemplo, na parte de arquivar, é basicamente onde você pode estar, né, arquivando tudo aquilo que você está postando, entendeu? Ele automaticamente já arquiva caso você queira utilizar futuramente, né? E aí você já vai ver que tem bastante coisas, né? Por exemplo, no meu caso, desde setembro de 2019 foi quando eu iniciei aí esse projeto do Visão de Palco. Então ali tem todos os arquivos, né? Aí aqui aparece arquivo dos stories e arquivo da publicação. Não sei porque nenhuma publicação arquivada. Quando você arquiva publicações, elas serão mostradas aqui. Somente você pode vê-las, arquivo publicações, tocando no botão, né? Bom, beleza. Eu provavelmente não arquivei nada de publicações, somente dos stories. Eu acredito que inclusive os stories façam arquive isso automaticamente, porque eu não solicitei, não fiz nenhum arquivo. Entendeu? Esse nem é o foco do que eu quero mostrar para vocês, mas só estou dando uma passada aqui para simplificar um pouquinho ali, entendeu? Mas lá atrás você pode ir salvando as suas publicações. E às vezes a gente tira algumas publicações do ar e deixa ela salva para quando quiser usar futuramente. Beleza? Então vamos voltar aqui. Vamos de novo lá, aqui onde a gente vê, aqui é onde a gente vê as informações. Vamos fazer e vamos voltar para lá. Beleza? Clicando, vamos lá, tem que desmarcar.
foi. Clicando nele, nós vamos partir aqui para outras informações. Como eu falei, tem informações, tag nome, salvos, né, melhores amigos. Vamos para a informação que a gente precisa, que basicamente são as informações. Beleza? Bom, aqui, né? Vocês já estão vendo. Vamos nós. Bom, clicando aqui vai aparecer mais uma vez aí vai aparecer aí a logo ou o nome que você dá, a sua identificação, no meu caso Tafarel Lousada. O primeiro tópico, a primeira informação que aparece pra gente é aqui, ó, conteúdo. Você vai ter o conteúdo, você vai ter a atividade, você vai ter o público. É basicamente sobre isso que eu quero falar para vocês, é isso que eu quero mostrar para vocês. Vou te fazer aqui, vamos lá. Bom, vamos lá para conteúdo, né? E tem um detalhe importantíssimo, que tanto o Facebook quanto o Instagram, que é tudo do Zuckerberg, tudo da mesma empresa, e inclusive agora o WhatsApp, mas no Facebook e Instagram, ele tem umas informações que facilitam muito. Na maioria das vezes, a gente não sabe o que significa. Por exemplo, o que significa visão geral? A gente não grava ou esquece, ou às vezes nem sabe mesmo. Você simplesmente clica, deixa eu fazer aqui, você simplesmente clica ali nesse pontozinho, nesse izinho, né? Achei que fosse uma interrogação, é o i. E basicamente ele vai te dar a descrição do que é. E ele fala aqui, o que é uma visão geral? Aí embaixo tem informação, né? Esse conjunto de informações mostra o número total de publicações, stories e promoções compartilhados esta semana. Beleza? Então a visão geral que ele está te dando é isso. Aqui no conteúdo ele vai te dar essa visão geral. E depois ele vai lá, publicações. O número total de publicações criadas esta semana. Stories, o número total de stories criado nas últimas 24 horas. Embaixo, promoção, o número total de promoções criadas essa semana. Beleza? Promoções basicamente vão ser as campanhas que você vai rodar. Publicação, stories, você já sabe o que é, né? Lá no stories, publicação dentro do feed lá, beleza? Vamos voltar aqui só para vocês entenderem um pouquinho. E assim, na maioria, aqui você vai ter outras informações e a gente pode clicar nesse izinho para saber. Bom, vamos lá. Analisando a minha conta aqui em geral, estou abrindo para vocês 42 publicações e stories que você compartilhou essa semana. Aí ele mostra aqui para vocês, deixa eu ver aqui, ele mostra aqui para vocês o período, tá vendo? Que foi basicamente de 15 a 21. Deixa eu fazer. E aí abaixo disso ele tem lá as publicações. Primeiro ele está falando das publicações. Vamos lá. E aqui ele fala sobre os stories. E mais abaixo fala sobre os stories. Deixa eu só marcar porque nem sempre todo mundo está vendo. Aqui os stories. É que eu tenho que desfazer e voltar para não atrapalhar, para conseguir manusear. E lá embaixo as promoções. As promoções basicamente está lá a informação. Promova uma publicação para ver novas informações. E ali te dá a opção de criar a promoção. Esse não é o caminho ideal, não é por aqui que a gente tem que criar promoções. E no futuro a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Estou querendo começar a passar umas informações não tão técnicas, mas um pouquinho mais aprimoradas para vocês irem se familiarizando. Em posts anteriores nos meus stories eu coloquei o que significava alcance, o que significa impressão. A gente muitas das vezes usa essas métricas, olha, né, essas métricas como para... na maioria das vezes é um pouco mais como ego, porque essas métricas ela não necessariamente te trazem assim conversão, né, ou seguidores, né, mas de qualquer forma é bom entender essas métricas para a gente começar a agir no ponto certo. Mas vamos voltar para lá, vamos subir novamente. Beleza, a gente já entendeu o que é uma visão geral, tá? Aí aqui ele fala um pouquinho o que é o stories. Seu stories ativo será mostrado aqui. Os stories com mais de 24 horas ficam visíveis somente para você, beleza, né? Só para explorar um pouquinho dessas informações. O i é basicamente das informações realmente, beleza. E aqui ele te dá, você repara que aqui, vamos lá, ele te dá as opções de ver tudo. Eu vou clicar nele, nós vamos ver todas as publicações, tá? Deixa eu te fazer aqui, voltar. E aqui está falando da publicação, então eu vou clicar em ver tudo e ele vai abrir todas as minhas publicações. Repare que estão todas elas aqui, né? Na verdade estão todas elas aqui, aí você consegue ver aqui, vamos lá, todas publicações em carrossel, fotos, publicações de compra, vídeos, entendeu? Que ele te mostra em geral. Vamos lá, vamos fuçar um pouquinho aqui para a gente entender. Publicação de carrossel, na verdade, não tem porque eu nunca fiz.
é basicamente quando fica passando uma foto, né, na sequência da outra. As fotos aparecem, né? Algumas aqui. A gente publica muito mais vídeos do que foto, por isso que tem poucas fotos. Publicações de compra eu não tenho, porque não fiz. E os vídeos que tem um pouco mais, beleza? Vamos voltar lá para todos, para facilitar. Aqui ele te define o período, que na verdade ele já está... só vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui ele fala o período, mas ele está dando data de um ano, e como a gente não tem mais do que um ano, então provavelmente ele não abre mais. Beleza? E aqui também tem uma informação importantíssima, vamos lá, que é aqui, ó, tá vendo? Alcance. Ele está marcado como alcance, porém, ele na verdade existe várias outras métricas, e essas métricas são sim importantes. Aí você clica aqui, vai aparecer, tá? Por exemplo, aqui ele já está em alcance, eu vou voltar para vocês entenderem. Repare que aqui, tá vendo? Aqui tem uns números que são justamente a quantidade de alcance que cada publicação chegou. Isso são alcances, né, de forma orgânica, né? Aqui não tem nenhum alcance pago, né? Ou seja, patrocinando, entendeu? Aqui são todas de forma orgânica. É o alcance que ele chegou. E lá atrás, em outras postagens, a gente colocou. Alcance, resumindo para vocês, é basicamente a quantidade de contas que a sua publicação basicamente chegou, entendeu? Impressões, na verdade, é a quantidade de vezes que foi visto. Ou seja, o alcance chegou, um exemplo, nesse caso aqui, chegou para 404 contas, né, basicamente, que realmente chegou e visualizou, né? E aí vamos ver, aí eu vou mudar e vamos ver as impressões, para a gente entender um pouquinho da mudança das impressões. Lá embaixo tem a informação das impressões. Deixa eu ver, porque não vai aparecer a mesma publicação, mas aqui ele já tem uma outra métrica que vai basicamente ali para as impressões. Mas vamos voltar lá para o alcance para vocês continuarem entendendo o raciocínio. Ele foi para comentário, deixa eu ver para o alcance. Acho que é porque ele já leu, ele não está voltando para o alcance. Mas o fato é o seguinte, repare que de alguma forma ele também dá uma ordenada aqui, ó. Ele de alguma forma vai ordenando pelos principais. Deixa eu ver se ele retorna. Seguidores, comentários, compartilhamento. Aqui tem todo, voltou, beleza, voltou lá para a quantidade, né, que está como impressões, comentário. Estou tentando fazer com que ele retorne lá. Seguida, deixa eu ver se eu boto nas impressões. Tem hora que você parece que dá uma bugada às vezes, né? Você clica numa função e ele pula para uma outra. Não sei se tem alguma métrica específica, se você tem que seguir um passo a passo. Deixa eu ver, abertura do produto, envolvimento. Deixa eu sair e voltar, vamos ver se ele retorna a informação. Beleza, ele voltou a informação lá original dele. Deixa eu colocar em virtude novamente. Ele voltou para o alcance. Beleza, às vezes dá uma bugada mesmo. Deixa eu fazer aqui. Bom, tá lá. Repara que ele aqui, ele está em ordem e ele já informa para você do maior alcance para o menor. Repara que aqui embaixo, por exemplo, vamos fazer aqui toda a operação. Repara que lá para baixo os alcances estão menores, por exemplo, 110 e o primeiro 404. Beleza? Então ele já te ordena isso. Tá, beleza. Para que me interessa isso? Isso te interessa porque assim, você consegue ver, e aí a gente está falando especificamente, né, para a galera, para os músicos, para a galera que está postando seus materiais, que está publicando vídeo, né, a orientação que a gente fala é sempre a gente falar um pouquinho, a gente está gravando o nosso conteúdo, nossos shows e postando. E aqui você consegue entender o seguinte, ó, se ele já está marcando, você consegue entender, por exemplo, que esse vídeo foi um vídeo que teve de forma orgânica o maior alcance, né? E esse alcance ele entrega de alguma forma, digamos assim, que esse vídeo teve uma entrega maior. Isso serve como uma referência, tá? Não quer dizer que é exatamente isso que vai estar resolvendo, mas, por exemplo, se você quiser saber através de comentários, aquele que teve um número maior de comentário, por exemplo, através de curtidas.
talvez a curtida pode servir também como um parâmetro. A gente costuma muito usar, deixa eu ver como é que está envolvimento, não aparece especificamente envolvimento, impressões, salvamento, não aparece, você marca como seguidas, né? Quem passou a seguir, mas ele não vem te mostrando basicamente isso. Estava querendo puxar alguma métrica que ajudasse realmente, né? Tiver comentários, por exemplo, se comentário até é uma métrica interessante, significa que a pessoa se envolveu mais com você. Compartilhamento, sim, é uma métrica, ele não está mostrando o compartilhamento mais uma vez, mas o compartilhamento seria uma ótima métrica. Mas vamos lá, vamos voltar de qualquer forma aí para a parte do alcance mesmo, ou alcance ou impressões serve de alguma forma para vocês usarem como métrica. Vocês entenderem um pouquinho daqueles vídeos, daquelas publicações que tiveram um bom desempenho, né? E aí, tá, beleza, eu já sei que essa teve um bom desempenho, o que eu faço com isso? Basicamente, você pode estar utilizando aquele perfil. Se eu gravei os bastidores, por exemplo, de um show, se eu gravei um making off, se eu gravei, por exemplo, a galera no camarim, se eu gravei o depoimento de contratante, do público, se eu gravei o show em si, se eu gravei a abertura, o final, você consegue começar a ver o que é aquilo que teve de alguma forma um melhor desempenho, entendeu? Para que você consiga tá reproduzindo ou fazendo isso mais vezes. Tem muita questão de teste, mas já serve como um parâmetro ali para vocês, beleza? E de qualquer forma eu estou mostrando um pouquinho dessa ferramenta que eu acredito que a maioria nem tem o hábito de olhar nessa parte de informações, beleza? E aí a gente olhou um pouquinho aqui sobre as publicações. Lá embaixo vem publicações do feed ordenada pelo número de vezes que foram visualizadas, beleza? Aí ele te dá ali essa métrica para você avaliar. Lá embaixo vem os stories. No momento eu só estou com 2 stories rodando e ele coloca informação lá embaixo de fotos e vídeo ordenada pela data em que foram publicadas. Aqui ele está basicamente pela data. Eu vou clicar aqui para ver todos. Beleza. Aqui ele não me dá a opção de, nesse momento, de ver com mais de 14 dias, tá? Mas poderia ser uma opção de pegar, e aí não vou saber te explicar exatamente o porquê, mas ele pega as últimas 14 dias, pode ser que sua conta ele pegue um pouco mais, não sei se tem uma métrica de tempo, de quantidade de seguidores, mas ele está me mostrando os últimos 14. Vamos ler o que coloca aqui em cima, né, que é sempre bom para a gente entender um pouquinho. Opa, cliquei aqui errado. Vamos lá, aqui ó, quero ler aqui, só para a gente tentar ver, porque algumas coisas a gente acaba não dominando 100%, mas só em ler a gente já consegue entender. Sobre suas publicações de stories, foi publicado 24 horas. Após 24 horas, as publicações aparecem aqui para que você possa ver informações, elas são visíveis apenas para você. Beleza? Então sim, essa informação os seguidores não têm acesso, é só você que vê. E suas publicações ficam 24 horas depois, elas estão aqui. Então, assim, isso é interessante porque muita gente acaba postando uma publicação nos stories e depois não consegue saber aonde, não consegue ver, né? Se perdeu, tipo, sei lá, às vezes você está com a memória cheia do teu telefone e não tem guardado isso. Basicamente, ela está aqui, pelo menos por 14 dias, né? É claro que eu tenho postagens bem mais antigas e que elas não estão aparecendo aqui. Não sei te responder exatamente o porquê, mas já é uma forma de repente, queria ver aquela publicação e eu não sei onde ela está. Eu imagino que ao você clicar, você consiga, beleza, aqui, tá vendo? Cliquei em uma publicação, ela está passando como passa normal e aparecem as informações. Aqui eu posso, por exemplo, excluir, salvar, enviar para, compartilhar como publicação, marcar um parceiro de negócio, copiar link, configurar os stories, promover. Aqui basicamente aparece a mesma informação quando ele está publicada. Então, isso, por exemplo, pode te ajudar no seguinte: você pegar alguns stories, um exemplo, eu queria salvar esses stories aqui, eu não tenho ele, eu perdi, ou não sei qual foi o desempenho dele, eu venho aqui e faço ele, por exemplo, posso excluir, posso salvar ele, posso enviar para alguém, posso inclusive repostar, né? Por exemplo, no próprio Stories. Se eu achei que isso que foi uma publicação legal, bacana, eu posso simplesmente repostar, né? Isso de alguma forma pode ser que você queira, né? Te ajude de alguma forma, né? Beleza? Por exemplo, deixa eu ver alguma coisa aqui que me interessa estar repostando, que eu vou fazer isso na prática. Beleza, vou pegar alguma coisa aqui. Vamos lá, vou repostar isso aqui. Vamos
Vamos lá, enviar para. Não, aqui eu não vou enviar para ninguém. Compartilhar como publicação. Aí que eu poderia publicar ela na minha timeline, excluir, copiar, salvar a foto, beleza? Por exemplo, vou estar enviando para mim mesmo só para a gente fazer, só para mostrar um pouquinho para você. E lá vai ter essa mesma informação aqui, né? Tá vendo? Aqui, ó. Alcance novamente. Ali está marcado como alcance, mas vamos ver. Aqui a gente consegue de novo ver as métricas. E aí, mais uma vez, ele te dá, nesse caso, ele não está ordenado. Repare que ele não está ordenado, ou deixa eu ver se está. Não está ordenado por pela quantidade de visualizações. Repara que aqui tem 19, 17, 19 de novo, 20, 20, tá vendo? Repara que ele não está com ordenado dessa forma, ele está ordenado por data, por isso é importante a gente ficar lendo as métricas, tá? E aí vê, ó, estão lá nos últimos 14 dias e tá tudo aqui, beleza? Agora vamos ver, a gente pode mais uma vez, quero saber, cliques no link, ele vai me dar as informações. Nem tudo aparece informação, porque às vezes você não faz você não direciona para um link, por exemplo, para clicar, então não vai ter nenhuma métrica ali. Clique no site, aqui ele está até certinho, né? Tudo que eu estou clicando está aparecendo, como chegar, não tem essa métrica de como chegar aqui. Compartilhamento, por exemplo, aqui ele até está rodando direitinho. E-mails, encaminhamentos. Aqui, ó, repara que, por exemplo, vamos lá, aqui esses stories foram encaminhados, ó, para 13 pessoas, para 21, para 17, 24. Deixa eu desfazer aqui para rolar um pouquinho mais para baixo. Tá vendo? Aí ele aparece para mim resultado de encaminhamentos. Eles foram encaminhados provavelmente para alguém, né? E aí, por exemplo, você às vezes não tem muita noção, não sabe aquilo que os seus stories pode estar te rendendo, né? Mas o encaminhamento é um bom sinal, significa que a pessoa está basicamente, vamos lá, basicamente ela está compartilhando isso com alguém, está encaminhando isso para alguém, está indicando para alguém, beleza? Igual eu fiz, né? Igual basicamente aqui, enviar para, se eu clicar em qualquer uma dessa galera aqui, eu estou basicamente encaminhando isso para alguém. E essa é uma métrica interessante, porque significa que a pessoa, além de ter gostado, ela encaminhou para alguém. Ela quis compartilhar aquilo com outra pessoa, tá? Isso é uma métrica bem interessante, beleza? Ele só não está na ordem, mas, por exemplo, se eu fosse analisar aqui friamente, 24, 18, 19, 17, 20, estou indo bem rápido, só para a gente não agarrar muito aqui, 22, vou resumir, aí teve aqui 25, 26, é engraçado que assim, às vezes a gente acha que não, mas os stories normalmente é um local onde a gente usa muito as informações mais assim, em gerais, né? Você pode mostrar um pouquinho da sua vida, do seu lazer. Já no feed, nas publicações, você tende a colocar as coisas mais profissionais. Fica a dica aí pra galera, né? Não colocar, por exemplo, beleza, você tá lá no seu final de semana fazendo algo. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Nesse dia aqui eu sou um cara que curto um pouquinho de vôlei, né? Não sei se eu jogo muito bem, mas gosto de de brincar, né? Areia, quadra. E nesse dia eu fui lá e tava lá brincando com a rapaziada e publiquei. Fui lá, hora de exercitar o corpo e a mente. E publiquei. Por exemplo, essa foi uma das postagens que teve o melhor encaminhamento, beleza? Aqui, ó, 26, tiveram 26. Então, e aí vão, né, provavelmente tiveram outro. E aí foi até bom relatar isso, porque assim, use os stories para você colocar tanto coisas profissionais, ou seja, coisa da banda, relacionada à música, né? E os stories você usa para colocar coisas tanto pessoais quanto profissionais também, beleza? Porque fica só por 24 horas, todo mundo sabe disso, e eu acho mais interessante você não ficar realmente misturando um pouquinho as coisas. E aí se a pessoa entra para olhar, vamos supor que um contratante entra para olhar lá na sua timeline, aí o cara começa a ver você na praia, você num aniversário, aquilo tende a não despertar a atenção dele, entendeu? Nos stories não, ficam só por 24 horas, beleza. E outra coisa, a informação que eu tive aqui nos stories, basicamente, quem tem acesso são as pessoas que já te seguem. Então você está
basicamente colocando alguma coisa, publicando algo que vai ver quem basicamente já te segue, entendeu? Já nas publicações, na sua linha do tempo, na timeline, não, a ferramenta do Instagram, ela mostra aquilo para outras pessoas que não te seguem, e é dali que normalmente vem novos seguidores, tá? Então basicamente os stories você vai levando informação para quem já te segue, tá? Aquecendo, a gente chama isso de aquecer, e nas publicações você vai tanto aquecer, aparecer para quem já te segue e para novas pessoas, beleza? Vamos continuar aqui para a gente olhar um pouquinho das métricas. Impressões, vamos lá. Aí aqui também mostra os números de impressões, não está na ordem, mas lá 26, 30, 29, 28 e assim vai, né? Beleza? Vamos lá olhar mais um pouquinho aqui. Ligações, provavelmente está zerada porque não tem, né, próximo stories, e aí eu acho que não entendo 100% essa métrica, mas é bom a gente olhar. Respostas, bom, nem tudo ele vai estar configurado, porque foi o que eu falei. SMS, por exemplo, vai estar zerado porque eu não faço nenhuma campanha, nada que solicite SMS. Saída, vamos lá, mais o que? Seguidas, também ele não mostra nenhuma informação. Visita ao perfil. E por último, voltar. Deve ser voltar. Beleza? Então vamos lá, vamos retornar aqui. Então aqui, vamos lá. Dessa parte de conteúdo, o que basicamente nós vimos foram quantas publicações, né, compartilhou na última semana. Você vê que está aqui de 15 a 21. Demos uma olhada nas publicações, e aqui você consegue ver todas as publicações, beleza? Deixa eu voltar aqui para arrastar um pouquinho para baixo, para a gente olhar os demais. Demos uma olhada também aqui nos stories, e vimos tudo. Opa. E aqui basicamente a parte da promoção, né? Que não vai ter muita informação, porque não teve... Deixa eu ver lá. Bom, na verdade eu já tive, né, ações aqui. Aí eu já tive informações aqui, ó, tá vendo? Eu já publiquei, inclusive essa campanha que deve ter chegado para a grande maioria, né? Ela ainda está ativa, por isso que ela aparece como ativa. E deixa eu sair. E aqui a parte dela inativa, porque provavelmente parte dela já rodou e parte não. Aqui vem uma informação que não vai aparecer em todas as contas, tá? Mas aqui, receba consultoria gratuita de marketing. Agende uma ligação com uma especialista de marketing e você receberá consultoria gratuita para ajudar a otimizar os seus anúncios e ampliar o seu negócio. Isso aqui é basicamente uma consultoria que o Facebook, né? Eu falo Facebook porque a ferramenta de Facebook, Instagram, no gerenciador é basicamente a mesma, entendeu? Então, assim, eles basicamente colocam uma pessoa ali para estar fazendo, para entrar em contato com vocês. Por que eles estão fazendo isso? Porque eu já estou patrocinando, já estou colocando dinheiro, já estou impulsionando algumas publicações, e aí eles sabem, querem me orientar de forma melhor, a como utilizar melhor. Isso é uma forma também deles me ajudarem, e automaticamente eu investi um pouco mais. Isso é bom tanto para ele e é bom para mim, porque se eu estiver investindo mais, é sinal que eu estou tendo um retorno, beleza? Se eu clicar aqui em comunicação, ele deve abrir alguma outra página, só que no meu caso eu já fiz isso, eu já recebi, e aí aparece agradecendo o seu interesse, né? Ele já informa lá, né, que isso já foi feito, basicamente, beleza? Então vamos lá, vamos voltar. Bom, aqui era essa informação que eu queria mostrar para vocês, conteúdo, tá? Agora vamos para a parte de atividades, que vai ser aqui. Deixa eu desfazer aqui, vamos retornar. Vamos lá, atividades. E quando eu clico em atividades, aí mais uma vez aqui ele me mostra um número muito importante, tá? Contas alcançadas na última semana. Ele normalmente pega os últimos 7 dias, e aí ele está me passando a informação aqui, do dia 22 ao dia 28. Foram 33.722 alcances, né? Basicamente contas alcançadas, tá? Você vê, e aí em alguns outros stories, quem está acompanhando, eu coloco lá que, por exemplo, teve ocasiões de eu investir nem R$30 e chegar num alcance bem alto, né, de contas. Beleza? Deixa eu desfazer aqui para ver. Bom, aí tem outra informação aqui que é importantíssima para vocês, que é essa aqui, ó. Repare, e eu até acabei de colocar nos stories essa informação. Repare que na quarta-feira, e eu vou te fazer aqui, repara que na quarta-feira está bem baixo, e depois de quinta até hoje, né, terça-feira, o número
muda consideravelmente. Por que isso? Porque basicamente eu vou clicar aqui, você vai ver a quantidade, olha a diferença. Na quarta-feira ele alcançou 314 contas somente, isso de forma orgânica, que mais uma vez aí orientando, a parte orgânica é quando você simplesmente publica e você não paga nada, não impulsiona nem nada, beleza? E aqui, por exemplo, e aí quando a gente começa ali a partir do dia, tá vendo aqui, ó, quinta, sexta, né, sábado, domingo, até hoje, os números mudam consideravelmente, né? Por exemplo, ele vai para quinta-feira, ele vai para 6.600 contas, né? Deve ter um número arredondado aí. Depois sexta 8.000, sábado 7.000, domingo quase 8.000. Na segunda ele dá um pico aí de 9.000 e na terça, que basicamente hoje, né? Ele vai aí para 8.000 contas alcançadas. Isso aqui já começa a ser uma informação extremamente importante para vocês, tá? Por quê? Você começa a ver, por exemplo, aqui, quais são os melhores dias, por exemplo, de postagens. A gente orienta que vocês façam a publicação, né? Vamos lá, a gente orienta o quê? Para a galera, para os músicos, né? Para gerar engajamento. Quem está acompanhando aí as postagens, os vídeos, né? As outras plataformas, a gente tem falado um pouquinho disso. A gente pede para que a galera poste pelo menos 2 vídeos acima de 30 minutos por semana. Um exemplo, vamos supor que você grave o seu show, tá? Deixa eu colocar aqui para a gente falar um pouquinho, para não parecer que vocês estão falando, olhando só minha câmera. Então, o que acontece? Vocês gravarem em base, deixa eu tirar daqui, para ver se isso fica na frente, tá? E aí, o que acontece? A gente pede para, basicamente, a galera tá fazendo 2 vídeos acima de 30 minutos, tá? E 7 pequenos vídeos para estar postando abaixo de 30 minutos. E esses vídeos podem ter 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, 3 minutos. Sugestão, gravem um show, tá, de vocês, e aí editem no mínimo 30 minutos, né? Cortem, né? Editem, quem conseguir, e publique. Publique, por exemplo, um na segunda e um na quinta. Um exemplo, você pode usar a métrica que quiser, mas se vocês estão tocando, por exemplo, estão tocando na sexta, sábado e domingo, por exemplo, você faz a gravação do final de semana, pega esse material, quando chegar na segunda você publica, quando chegar na quinta você publica, tá? Beleza? Porque isso já é uma forma de estar aquecendo a galera que te segue, o público que te segue, entendeu? E aí a gente pede para dentro dessas maiores publicações, você basicamente colocar, fazer uma edição de vídeos menores, e que seja de uma música, por exemplo. Então uma música lá de 2 minutos e 30 segundos, você vai lá e corta ela, edita ela do início a fim e poste ela, entendeu? Poste em todas e toda a plataforma, entendeu? Tipo Facebook, Instagram, YouTube, né? Procure estar postando toda, porque isso vai te ajudar a fazer o quê? Vamos voltar para cá. A gerar justamente isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Você vai ver que você tem uma interação. Se você analisar o meu resultado, na segunda-feira, olha como é que são. Na segunda-feira eu tive muito mais contas alcançadas, né? Foi, na verdade, o pico dessa semana. Chegou em 9.500 contas alcançadas. Entendeu? Então, assim, essa ferramenta aqui vai te ajudar a entender um pouquinho de como, ou melhor, quais são os melhores dias da semana. E aí você vai analisando semana a semana, que você consegue entender um pouquinho se realmente é na segunda, né? Não adianta tirar só essa semana como Paraná, agora vou postar tudo segunda-feira. Não é pegar e postar tudo segunda-feira. Você tem que fazer o seguinte, você vai simplesmente postar esses vídeos maiores 2 vezes por semana, e você define quais são esses dias. E eu acho interessante você definir e manter. Se eu vou fazer, se é melhor para você segunda e quinta, faça segunda e quinta. Se é melhor terça e quarta, faça terça e quarta, mas mantenha, porque a sua audiência já fica esperando isso. Ele já sabe que vai sair alguma coisa ao longo do tempo. Ele vai entender que toda segunda e quinta você está publicando algo novo. Inclusive você pode até divulgar, né? Você tem na tua agenda ali, mas pode ser que uma semana ou outra não tenha show e não tenha material. Cara, semana você fizer 3, 4 shows, grava tudo, posta só 2. Ou grava, por exemplo, 1 hora de show, edita, pega a metade, posta, depois a outra metade, você vai ficar com material, né? E os videozinhos menores, o ideal é você postar todo dia, tá? E aí vai chegar um determinado local aqui que a gente vai olhar um pouquinho da hora também, tá? Quais são os melhores horários. E aí, mais uma vez, isso é para cada audiência. A minha audiência, por exemplo, teve, por exemplo, na segunda-feira, o maior pico de contas alcançadas. Não quer dizer que a sua vai acontecer isso, beleza?
vamos lá, vamos voltar aqui. Vou deixar um pouquinho aqui a imagem para a gente ir se falando. Vocês não acharam que só estão falando com a tela. Bom, beleza. E aqui aí mais uma vez, né? Aqui a gente coloca, e aí tem aquela descrição que eu tinha falado anteriormente, e aqui ele informa o que é descoberta, né? Vamos lá. O que é a descoberta? É o conjunto de informações. Desculpa, vamos lá. Esse conjunto de informações mensura quantas pessoas veem seu conteúdo e aonde elas encontram. Beleza? Esse é o conjunto isso é o que significa a descoberta. Aí para baixo ele coloca a informação do alcance. O que significa o alcance? O número de contas únicas que viram qualquer uma das suas publicações ou os stories nos últimos 7 dias. A métrica de alcance é uma estimativa e talvez não seja tipo 100% exata, né? Ou seja, ela é de alguma forma exata, mas talvez não tem uma margem de erro, né? Tipo Ibope, uma margem de erro. Impressões, número total de vezes que todas as suas publicações e stories foram vistos nos últimos 7 dias. Beleza? Isso aqui a gente tinha pontuado, mas você vê que aqui, é só clicar aqui, ó. Se você, deixa eu marcar aqui, quem de repente não conseguiu acompanhar, tá aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? Você clicou aqui, vou desfazer, vou clicar de novo. Você clicou lá no izinho da informação do lado da descoberta e você consegue ver essa informação. O que significa, tá? Ele te dá uma explicação, beleza? E lá, mais uma vez, ficou assim, ó, tá? Atividade, como é que funcionou isso no período dos últimos 7 dias. Beleza? E aí ele teve alcance, no meu caso aqui, de 33.722 contas e a impressão de 61, ou seja, quase o dobro. Significa que dessas 33 contas que foram alcançadas, elas voltaram e visualizaram novamente, né? Porque as impressões, na verdade, é o número de vezes, né, que foi visto, e o alcance é o número de contas que foi atingido, beleza? E assim, esse vídeo, né, isso está sendo gravado agora, isso vai ser postado, e aí vocês podem fazer pergunta lá, porque a gente vai esclarecendo. Beleza? Agora vamos lá de novo aqui, ó. Lembrando vocês, tá vendo o izinho? Vou clicar nele, vocês vão ver que informação aparece. Interações. O que são as interações? Este conjunto de informações semanal mensura as ações que as pessoas executam quando interagem com a sua conta. Tá? Ele fala que é um conjunto de informações semanais que mensura as ações que as pessoas executam interagindo com a sua conta. As interações são quais? Visita ao perfil, o número de vezes que o seu perfil foi visitado. Tá? Essa interação mostra quantas vezes seu perfil foi visitado. Tá? Cliques no site, o número de toques no site do seu perfil e o número de vezes que a pessoa, né, clicou no site do seu perfil, beleza? Então, no meu caso aqui, o número que está mostrando é esse. Ações realizadas na sua conta de janeiro de 22 a janeiro de 28. 309 ações foram feitas, ou seja, clicaram, né? Vamos lá. Ou foi clicado no perfil ou foi clicado diretamente no site, beleza? E aí aqui já começa a mostrar pra gente também essa informação. É a mesma informação aqui aparece, né, os dias, tá vendo? E aí mais uma, por exemplo, terça-feira nesse caso foi aonde teve mais essas interações junto ao site, beleza? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Show. Bom, e aí ele me mostra, vamos lá, bacana. Aí ele me mostra aqui visita ao perfil. Ó, quantas visitas foram no perfil. Dessas 309, eu vou até fazer uma conta aqui, mas provavelmente é isso, menos 17, é exatamente isso. Dessas 309, 292 foram visitando o perfil. E 17, aqui embaixo, foram que clicaram no site. Beleza? Só para vocês entenderem um pouquinho disso. Bom, show. Nessa métrica de atividade, lembrando que nós estamos aqui, já vimos o conteúdo, passamos para atividade. Ela mostra essas informações. Vamos dar só uma recapitulada aqui. Beleza, em atividades ele mostra para mim o número de... Deixa eu subir um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Ele me mostra o número das contas alcançadas. Ele me mostra a evolução, né? Como é que foi o alcance disso durante a semana. Ele me passa qual foi o alcance e qual foi a impressão, a quantidade de impressões. Eu te fazer aqui para voltar. Beleza, agora vamos aqui para baixo. E aí ele me mostra também qual foi a quantidade de interações, também a evolução basicamente ali durante os 7 dias da semana, quantas pessoas visitaram meu perfil e quantas foram para o site, beleza?
Deixa eu fazer aqui mais uma vez. Beleza, show. Então, já passamos essas duas etapas. Conteúdo e atividade. Agora nós vamos para a parte do público, que é aqui, ó, terceira opção. E vai ver que aqui tem bastante informações também que vão ajudar vocês. O que essa parte da atividade pode estar ajudando vocês? Primeiro, já falei um pouquinho, quantas contas foram alcançadas, quantas pessoas através das impressões, por exemplo, retornaram e voltaram, quantas ações foram específicas de interação ali com o seu perfil, no meu caso 309, beleza? É um pouquinho disso. Vamos para o público. Aqui eu acho onde a informação que, se bobear, vocês realmente nunca viram e ajuda muito. Vamos lá. Aqui aparece o total de seguidores. A gente tem feito um trabalho aí bem recente, né? A gente tem basicamente, sei lá, umas 2 semanas que a gente está impulsionando. E aí a quantidade de seguidores, assim, antes de impulsionar, tinha uma base ali de 77 seguidores, 80, e uma semana esse número já aumentou para 200 e pouco. Você deve estar analisando, mas é só isso de seguidores que a conta tem, né? É um projeto inicial e a gente, na verdade, assim, a quantidade de seguidores ela é muito relevante. Deixa eu tirar aqui para falar exatamente para vocês. Ela é muito relevante, tá? Porque assim, eu prefiro ter, por exemplo, 1000 seguidores, mas que são seguidores que realmente se interessam pelo que eu estou falando, por exemplo, do que, por exemplo, ter 10.000 seguidores e não me identificar, e eles não se identificaram com aquilo que eu falo. Um exemplo claro é o seguinte: eu falo para músicos, então eu não quero arquiteto, não quero dentista, não quero o meu amigo da esquina, não quero a minha mãe e meu pai aqui me seguindo, porque aqui o conteúdo, isso que eu estou passando aqui, até serve para muita gente, para uma série de outras pessoas que basicamente vão mexer de hobby, mas eu não quero pegar esse público não é o público que me interessa. Eu não quero que, por exemplo, o cara que é dentista venha me passar a seguir por causa desse vídeo, que é um vídeo que serve para muita gente, inclusive para as pessoas que querem simplesmente usar isso como hobby, né? Como a grande maioria usa. Mas basicamente não é esse público que a gente quer atingir. Definitivamente não é. Então a gente, de alguma forma, faz isso específico, né? É como se você fosse filtrando mesmo, né? Se tiver 10.000 músicos aonde eu quero atingir, eu quero chegar para esses 10.000. Eu não quero chegar, mas só tem 10.000, ótimo. Se eu atingir 10.000, vai ser o meu topo. Eu quero falar somente para esses 10.000, eu não quero falar para 100.000. Porque dos 100.000 vão ter gente ali, é bem provável que não tenha o músico ali para se conectar, beleza? E a informação aqui é focada, né, como foi falado no início, focado para os músicos, para ajudar a galera a lotar a sua agenda, dobrar o seu cachê, né, passar a viver da música, sair dessa correria de ter 2 trabalhos, ter que trabalhar de dia, ir tocar à noite, de fazer aquilo que ele infelizmente não ama, que é trabalhar com outra coisa e trabalhar e focar e conseguir trabalhar e fazer a música sustentar o negócio dele, beleza? Esse é o foco do projeto Visão de Palco, beleza? Aqui, ó, o foco desse projeto é basicamente isso aqui, ó, beleza? Vamos lá, então vamos lá, essa parte que eu basicamente olho muito, que me interessa bastante, público. Aqui mais uma vez, quantidade de seguidores, e aí ele coloca do dia, provavelmente na última semana também, né? Aqui ele não está pegando até a data de hoje, mas é um parâmetro aí. Vamos voltar aqui, beleza. E aí tem uma informação que é importantíssima, cara, e tinha uma época que quando eu não sabia, eu falava assim, cara, onde eu vejo isso? Eu vi alguém printando isso, e eu não sabia onde era. Olha só que bacana, eu vou até ver se eu boto um print, porque esse vídeo começa a ficar longo. Vou ver se eu boto um print desse vídeo aí basicamente aí nos stories, mostrando pra galera aonde você descobre a quantidade de seguidores. E vamos lá, olha só que interessante, isso aqui é muito bacana. Bom, vamos ler aqui, vamos clicar no izinho, só mostrando aqui pra galera rapidinho. Calma aí, tem hora que você acaba mexendo em muita informação. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte, ó, aqui, ó, mais uma vez, no izinho é o local da informação, nós vamos clicar nele e vamos ver o que ele fala pra gente. Vamos lá, o que é o crescimento geral? Você pode rastrear como o seu público cresceu nos últimos 7 dias ou em um dia só. Todos os números são calculados usando o horário do Pacífico, beleza? Vamos lá, geral, este é o número de contas que começaram a seguir você, menos o número de contas que deixaram de seguir você ou saíram do Instagram no período selecionado. Então, o geral, ele basicamente te dá essa informação. O geral está aqui, né? Vamos lá, geral, que vem direto para cá, desculpa, aqui, ó, 40, né? O geral, ele é basicamente a informação, ele tá fazendo uma soma, né? Ele está, na verdade, somando e subtraindo, né? Ou seja, 45 pessoas novas
começaram, isso pessoas novas, nos últimos 7 dias, começaram a seguir e 5 deixaram de seguir, beleza? O total foram 40, ele subtrai disso, beleza? E aí perguntar, mas 5 pessoas deixaram de seguir? Eu não me preocupo com isso, já me preocupei. Hoje é uma métrica que eu não tô nem aí, sabe por quê? Porque eu sei que as 45 pessoas que entraram porque realmente hoje o meu conteúdo está muito alinhado com os músicos, tá? E é bem provável que eu já tinha pessoas que seguiam e que não estavam alinhadas. Um exemplo, amigos, né? Que agora eu só falo de música, e antes não se falava necessariamente só de música. Algumas pessoas se interessavam, né, pela minha vida pessoal, por exemplo. E agora não, agora a gente fala só para músicos. Então aquela pessoa que saiu e deixou de seguir, para mim é diferente, porque é a mesma coisa que se não tivesse, porque ela não vai se conectar, não vai interagir, não vai perguntar, não vai curtir minhas publicações, porque não é um conteúdo para ela, beleza? Então, mas o mais importante é isso, tá? Vamos terminar de ler aqui? Bom, deixaram de seguir você, esse é o número de contas que deixaram de seguir você ou saíram do Instagram no período selecionado, está bem lógico, e começaram a seguir você, esse é o número de contas que seguiram você no período selecionado, beleza? Então, basicamente é isso, né? Você tem lá o geral, quem começou a seguir e quem deixou de seguir, beleza? E aí, lembra que ele fala que isso pode ser visto nos últimos 7 dias ou diariamente? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando eu clico aqui, por exemplo, na terça-feira, tá? Deixa eu mostrar aqui, terça-feira, ele muda, deixa eu só, vamos lá, cliquei aqui, ó, terça-feira, beleza? Ele já mudou aqui os números, ele me passa o número do dia, então nesse dia eu tive um geral de 4 pessoas, sendo que uma deixou de seguir e 5 começaram a seguir, então ficou um geral de 4, beleza? Deixa eu fazer aqui, e aí eu vou para quarta-feira. Na verdade, o que eu faço aqui para vocês verem isso? Eu clico aqui, ó. Eu clico na quarta, eu clico na sexta, eu clico aqui, eu coloco o dedo em cima que ele vai te mostrar. Nesse dia, por exemplo, na quinta-feira, na quarta, na verdade, ele teve um que deixou de seguir, 2 começaram a seguir, ficou com saldo de 1, beleza? Vou apagando aqui. Beleza? Então é basicamente isso. Agora pra vocês verem. Aí, por exemplo, na quinta-feira teve um total de 7. Na sexta-feira passou um saldo de 6. Na sexta-feira um saldo de 5. No domingo um saldo de 9. E no sábado um saldo de 8. Beleza? No domingo, inclusive, nós tivemos aqui 10 que passaram a seguir. Uma que deixou de seguir, saldo de 9. Beleza? Show. Então, isso é um parâmetro bacana. Aí, assim, vamos retornar, aí, vamos lá, aqui ele me dá a opção de ver publicações, né? Ele está me mostrando mais uma vez algumas publicações, beleza? Tá, e aí voltou para a informação dos últimos 7 dias, beleza? Então, assim, é bem interessante, 40 pessoas que passaram a seguir nos últimos 7 dias, bacana. Entendeu? E aí você pode, interessante ser, assim, pode você ver esse vídeo, você vai olhar, você vai dar uma olhada nessa métrica para você entender um pouquinho como é que tá os teus números. Vamos partir um pouco para baixo. Aqui tem uma informação também muito importante. Vamos lá mais uma vez aqui, ó, no izinho, clicando no i para mostrar para vocês que é a informação. E vamos falar o que ele fala, localização. Os locais aonde seus seguidores estão concentrados. Isso é muito importante. Por quê? Isso para o músico tem uma valia importantíssima. Por exemplo, hoje eu faço um trabalho que para mim é indiferente atingir o cara do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, qualquer lugar do Brasil ou qualquer lugar do mundo. Claro que para atender qualquer lugar do mundo, o cara tem que no mínimo entender o português para se conectar comigo, né? Então você pode ter, no meu caso, que faço um trabalho para músicos sobre marketing a nível online, eu posso me conectar com qualquer lugar do mundo, tá? Inclusive os músicos, as bandas também podem fazer show em qualquer lugar do mundo, beleza? Só que isso aqui te dá um parâmetro muito bacana, porque você começa a entender, quando você vai para essa métrica aqui, você começa a entender quais são isso tudo, todas essas informações são com base nos seus seguidores, tá? Na quantidade de seguidores. Eu tenho lá 219 seguidores, se eu não me engano, são a quantidade de seguidores que basicamente você tem em cada estado, entendeu? Mas são os seus seguidores. Deixa eu clicar aqui para ver se ele me dá algum parâmetro. Tá, aí beleza, aí ele me fala de forma percentual. Ele diz que 17% está no Rio de Janeiro. Então, se eu tenho 219 vezes 17%,
Vamos lá. 219, né? 219 diz 17% disso. Aí eu consigo chegar basicamente numa conta e saber quantos realmente são, quantos seguidores são do Rio de Janeiro efetivamente. Beleza? Aqui provavelmente não fecha essa conta, né? Porque ele está dando aqui 17 com 9, com 2 está dando 30%, porque devem ter outros estados que representam bem menos e que não aparece, para fechar uma conta ali de 100%. Mas o que mais importa para vocês é entender o seguinte, ó, aonde está a maior concentração? No meu caso está no Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Então você consegue entender que isso é a maior concentração de seguidores, né? Tá no estado. E você pode usar isso. Como é que eu posso usar isso, Tafarel? Cara, você pode usar isso o seguinte, na hora que você for fazer alguma publicação, você pode usar todos esses parâmetros como uma base aonde eu vou, por exemplo, mais colocar, em qual região que eu vou colocar, por exemplo, tá? Aqui aparece também como país, se for clicar aqui do lado, né, por exemplo, ó, aqui do lado país e aqui cidade, tá? Só para vocês verem. E é engraçado que assim, eu não tinha uma dimensão, mas por exemplo, aparece para mim como 99% Brasil, 1% Espanha, e eu não sei quem é a pessoa que me segue da Espanha, e menos de 1% nos Estados Unidos. Tem alguém lá nos Estados Unidos seguindo. Provavelmente algum brasileiro, imagino eu, né? E aí você pode também tirar essas dúvidas e ver essas informações, passar essas informações. Normalmente para a galera, para a gente, o mais relevante vai ser por cidade, entendeu? Para você saber aí em qual cidade realmente tem o maior número de seguidores. E isso é bacana que você também pode, o dia que você quiser fazer algum evento, né? Você vai basicamente saber onde está o seu público que te segue, beleza? Bom, vamos passar para a próxima etapa aqui. Aqui tem uma parte que também é muito importante. Olha só que interessante. Vamos lá. Vamos mais uma vez aqui, faixa etária, izinho de informação. Vamos ver o que ele fala para a gente. A distribuição de idade dos seus seguidores. Aqui ele me informa qual é a distribuição de idade dos meus seguidores. Eu vou clicar aqui, ele vai me aparecer. 1%, menos de 1% entre 13 a 17 anos. 18 a 24 representa 11%. De 25 a 34, 49%, e aí no meu caso, por exemplo, é a maior parte, tá? De 35 a 44, 37%, de 45 a 54, 2%, de 55 a 64, 1%, e mais de 65, menos de 1%, beleza? Então o que acontece? Ele me informa, essa informação aqui, ele está me passando basicamente o seguinte: qual é o meu público, qual é a minha faixa etária. E às vezes você não sabe, a pessoa te pergunta assim, quem é a galera que te segue? Qual é a tua faixa etária? Pela tua rede social você já tem essa informação. Você já sabe basicamente, por exemplo, quando eu faço os meus anúncios, minhas publicações, esses vídeos que têm chegado até para vocês, eu normalmente uso essa informação aqui para me dar um parâmetro. Por exemplo, eu faço anúncio, inclusive eu venho fazendo de 22 aos 45 anos, tá? Aqui, por exemplo, está me dizendo que é de 25, tá vendo? De 25 a 44 anos, que tem os maiores percentuais, entendeu? Mas eu acabo pegando um pouquinho mais para baixo. E eu vou até mostrar o porquê, tá? Isso, inclusive, é o público total, tá? Que envolve homens e mulheres, tá? Que envolve homens e mulheres, beleza? E aí você consegue identificar esse número aqui, ó, beleza? Então, assim, se você for... E aí não é só para você estar patrocinando, tá impulsionando, não, no Instagram, no Facebook. Isso aqui serve para você também entender quem é a faixa etária que te segue realmente, entendeu? Que é um público... Até porque, assim, para banda, então, olha só que informação valiosíssima. Você quer dizer, então, assim, que meu público é teen, que meu público é, sei lá, meia idade, meu público é mais idoso, e às vezes nem você sabe, que você vai no show, toca X, você vai no show, toca Y. Às vezes você vai tocando em casas de shows diferentes, chega lá já tem um público, às vezes você vai tocar numa casa que é mais teen, vai tocar numa casa que é a galera mais antiga, entendeu? Mas aí você pode tirar essa informação através do seu próprio Instagram. Ele vai estar te informando ali quem é basicamente esse teu público que vai estar que realmente te segue. Isso é um parâmetro. Por isso a importância de ter uma galera que realmente segue. Por isso a importância de você não ter muitos seguidores, né? Assim,
Quanto mais seguidores, melhor. Porém, não adianta ser seguidores que realmente não estão conectados com o seu trabalho. Se você toca rock e o cara curte rock, beleza, é esse cara que tem que estar aí te seguindo. Agora, se você toca rock e tem um cara que é pagodeiro, que é sertanejo, por exemplo, dificilmente esse cara vai num show seu, dificilmente vai responder uma pesquisa sua, dificilmente esse cara... E esse cara, infelizmente, não vai estar te ajudando com esses parâmetros aqui. Entendeu? Porque ele não era para estar ali, nem tá na sua base de seguidores, entendeu? Então não nóia com essa quantidade de seguidores. É bom crescer? É bom, mas seguidores com qualidade, beleza? Vamos lá. Aí aqui outra informação importante é o seguinte, aqui nós estávamos vendo o total, tá? Todos. E aí ele está fazendo todos, ele está fazendo entre homens e mulheres. Aí eu vou filtrar só por homem. Vou clicar aqui e depois vou clicar aqui, tá? Só para vocês verem. Eu vou fazer esse filtro e vou clicar só em homem. Aí ele já me mostra também a mesma coisa, tá? O meu maior público em homens continua sendo aquele que ele tinha falado, de 25 a 44 anos, tá? Mas olha só que engraçado. Quando eu venho para mulher, isso já muda. E muda muito. Porque, por exemplo, ele já traz um público teen para o meu negócio. E eu falo para músicos. Então você tem uma galera, uma mulherada ali assistindo ou se interessando pela música, que na verdade está aqui, ó, entre 18 e 24 anos. E que se nós formos verificar qual é o percentual e a porcentagem de participação de cada uma, ela fica muito próximo, né? De 18 a 24, 29%. De 25 a 34, 39%, ainda é a maior massa, tá? De 25 a 34, e de 35 a 44, 32, 3% de diferença ao público teen, né? De 24 anos, de 18 a 24, que não chega nem a ser um público tão teen assim, mas um público, né? Um pouco mais novo, entendeu? Então é para essa galera aqui, que eu tenho. Aí, por exemplo, se eu fizer alguma coisa específica, algum show, algum evento específico, eu vou estar falando, você vai saber qual é a faixa etária ali do teu público, tanto de mulher quanto de homem, beleza? Isso é muito importante. E é uma métrica que a gente não sabia. E aqui embaixo, vamos clicar aqui no izinho, a distribuição de gênero dos seus seguidores, tá? Ele mostra para você aqui como é que está essa divisão. Hoje eu tenho basicamente 14% de mulheres e 86% de homens. No meu caso, isso já era notório, porque a gente sabe que os músicos, a grande maioria são os homens tocando mesmo, e que não tem nada de mal, e a gente quer ver a mulherada assim, fazendo um som, isso é bacana, mas isso é só uma métrica, é só para eu entender realmente qual é a quantidade, quem são os meus seguidores e qual o perfil dele, tá? Beleza? Deixa eu ver agora se tem mais alguma informação relevante. Vamos só fazer uma revisada, mais uma vez, nós estamos aqui em público, tá? Em público a gente mostrou lá a situação de seguidores, beleza? Nos últimos 7 dias, nós verificamos aqui quem passou a seguir, quem deixou de seguir e qual foi o saldo, basicamente. A gente identifica aqui também por dia, se eu quiser eu posso ver isso por 7 dias, ou eu posso ver isso dia a dia. Deixa eu fazer para mostrar um pouco mais abaixo. Vamos lá. Nós fomos também para a parte, deixa eu ver se eu pego as duas telas para ficar mais fácil. Nós fomos para a parte da localização, tá? Que envolve aqui basicamente a quantidade de seguidores em quais estados que eles se concentram, tá? A faixa etária, que é de suma importância, eu vou até retornar aqui com todos, a faixa etária que é de suma importância, tá vendo? Aqui, ó, pra galera, beleza? E por último, opa, foi mal, vamos lá, e por último, faltou uma informação importantíssima, nós vamos nela. Estou resumindo, mas nós vamos nela. E aqui a quantidade, né, definida por gênero, entre homens e mulheres, qual é o percentual. Isso aí é legal. Dá uma fuçada nisso aí para você entender um pouquinho. Mas vamos agora ir para um último parâmetro que eu não tinha, acabei não indo até ele. E aqui, vamos lá, clicando aqui em seguidores, e aqui mostra o izinho. Seguidores, tempo médio que os seus seguidores ficam no Instagram, tá? E ele faz seguidores barra horas, que significa tempo médio quando seus seguidores ficam no Instagram em um dia típico. E seguidores barra dia, os dias da semana quando seus seguidores estão mais ativos. Às vezes é meio difícil interpretar, tá? Até para mim mesmo também um pouquinho. Mas é bom a gente sempre estar lendo isso para estar interpretando melhor a informação. Beleza? E aqui ele me mostra o seguinte, vamos lá, aqui ele me mostra o seguinte, olha, perceba nos horários, olha o pico de horário, e aí depois ele cai um pouquinho e sobe.
Perceba um pouquinho desse pico, olha só, repara que aqui 0 hora, ele teve lá, e aí deixa eu botar um pouquinho da participação para vocês, vamos lá, a participação aqui, beleza. Aqui esse ele fala, por exemplo, em 50 por 57, né, e vamos seguir na ordem, você vai acompanhando comigo. São aqui 57, meia-noite, tá, 0 hora, 3 horas da manhã, 11, 19, né, imagino que sejam contas alcançadas, isso na última semana. 6 horas da manhã, quando é 9h61, olha o pico na hora do almoço, 91, 3 da tarde, né, e aí 18 horas, ele basicamente o mesmo número de 3 da tarde, e 19 horas, e 21 horas, né, 9 da noite. Olha só que interessante, isso aqui pode ter alguma lógica, né, tem a galera, por exemplo, tende a, por exemplo, aqui, ó, meio-dia, horário de almoço de muita gente que trabalha, é a hora que, né, muita gente pega lá, você mesmo deve fazer isso, às vezes no horário de almoço, você pega lá o telefone e vai mexer e aí vê um pouquinho mais das redes sociais. Beleza? 9 horas da manhã também tem um resultado legal, não é o melhor. 3 da tarde também, 6, muita gente já saiu, e 9 da noite também, pessoal, a maioria da galera está em casa e aí tem esse resultado. Beleza? Isso aqui é importantíssimo também, porque qual a importância disso? A importância é o seguinte das publicações, tá? Se você olhar, eu, por exemplo, deveria fazer uma métrica para estar publicando nesses horários aqui, ó. Vamos lá, aqui, meio-dia, 9, 3, por exemplo. Vamos supor que eu fizesse 3 postagens por dia aí, seja no story, seja no feed, né? Ou se eu fizesse 4 aqui. Eu usaria esses horários para estar fazendo as publicações. Provavelmente você vai ser mais eficiente, porque a conta já está te mostrando que aqui tem que os seus seguidores, é específica dos seus seguidores, tá? Isso aqui são os meus. Quando você entrar aí para verificar o seu, você vai ver que o hábito é outro. O cara pode às vezes entrar meia-noite, 3 da manhã, o cara pode estar ali. Porque a gente está falando, por exemplo, músico, a galera da música tende a ficar acordada até mais tarde, tá tocando à noite, então possa ser que o teu melhor horário não seja a hora do almoço. Muitos músicos às vezes só vão acordar 10, 11, meio-dia, então esse cara nem mexeu em telefone ainda. Mas quando é 3 da manhã, ou, né, meia-noite, ele ainda está nativa, porque é o trabalho desse cara, entendeu? Então assim, aí esse é o meu parâmetro, você tem que avaliar o seu. E aí definir, beleza, então eu já sei que o meu tem esses determinados horários, então eu vou procurar postar nesses determinados horários, beleza? Show! Aqui a gente tem informação também, aqui está na informação por hora, repara, deixa eu mostrar, porque eu clico, eu tenho que mostrar para você, repara que aqui, está na informação por hora, tá? Tudo que a gente foi vendo aqui foi os horários, vamos desfazer, e agora eu vou clicar na informação dos dias, tá? E aqui, vou marcar, ver o percentual, e aí ele vem para mim numa crescente, por exemplo, de 100, 140, 145, 50, ele vai até numa crescente, né? É claro que eu estou rodando uma campanha que começou na quinta-feira, se eu não me engano, na verdade, né? Então é bem provável que ele tende a aumentar. Mas, de qualquer forma, eu tenho que usar isso como parâmetro, tá olhando semanalmente para saber. Nesse caso aqui, o melhor desempenho está sendo segunda-feira, por exemplo, né? Que foi crescendo, depois domingo. Mas isso é um pouquinho relativo porque eu estou rodando uma campanha no momento. Mas para você que de repente não rodou nada ainda, você vai usar isso como parâmetro e vai ver o seguinte, então vamos, no meu caso, por exemplo, se eu tiver aqui, então eu vou definir, por exemplo, eu fui lá, fiz aqueles meus vídeos, vamos lá, cola aqui comigo, tira o olho da tela aí, cola aqui comigo, você foi lá e fez seus vídeos, né, qual a orientação? Vídeos de no mínimo 30 minutos e você tem que publicar 2 vezes por semana, beleza? Então, aí eu vou te falar por que essa informação é importante. Primeira coisa, bom, se eu tive aqui um bom desempenho no domingo, ou melhor, na segunda, eu vou postar um deles na segunda. Eu tive no domingo, então eu vou definir que eu vou postar domingo e segunda. Claro que depois de eu avaliar isso aqui algumas vezes, não só uma semana, sei lá, de repente olhar 2, 3, um mesinho avaliando isso, no máximo, entendeu? Para você entender. Se avaliou essa semana, chegou a semana que vem e continua performando melhor domingo e segunda, eu pego esses 2 materiais que eu gravei e publico domingo e segunda, beleza? Vamos lá. Agora, vou voltar para a hora, tá? E mais uma vez, aqui tem hora e aqui tem dia, tá? Nós estávamos falando dia, aqui voltamos para a hora, beleza? Falando da hora, aí eu tenho, por exemplo, que fazer as publicações diárias, né? E aí eu vou utilizar aqui, por exemplo, meio-dia, né? Meio-dia, 21 hora,
15 horas, 18 horas, beleza? Então aí é como essas informações podem te ajudar. Bom, eu acho que agora nós visualizamos todas as informações, tá? Acho que está bem completo aqui. E não parece, mas olha só, nessa brincadeira nós estamos aqui a 1 hora e 4 minutos. Uma ferramenta, quando eu comecei a gravar esse vídeo, não achei que ia chegar nem a 30 minutos, tá? Sinceramente. Mas olha a quantidade de informação que tem aqui. E quantas informações relevantes, importantíssimas tem para você. Além de você, né, usar isso como métrica para saber como é que está evoluindo, você pode usar isso para aplicar, beleza? Então, resumindo, vamos voltar lá. Aqui, conteúdo. Né, passando aqui para vocês, a gente tem lá as publicações, você consegue ver as publicações no seu feed, as publicações nos seus stories, tá? Em atividades você vai conseguir ver como é que está a sua evolução, né, da cobertura das contas alcançadas, qual foi o alcance, qual foi a impressão, qual a quantidade de interações que gerou no seu perfil ou no seu site, tá? Em público, você consegue ver ali os seguidores, quantos seguidores passaram a seguir você nos últimos 7 dias, quantos deixaram de seguir, né, o saldo. Você consegue ver individualmente aqui terça, quarta, quinta, sexta, né, qual foi a evolução dia a dia. Você consegue verificar aqui a quantidade de seguidores por cidade, por localização ou por país. Você consegue identificar a faixa etária, que é uma informação também importantíssima, saber, né, aonde é melhor, para qual público que eu estou tocando, qual a galera que me segue, até numa composição, até num estilo musical que você vai tocar. Cara, se de repente o teu público está apontando aqui, tô viajando, mas vamos supor que o seu público está aqui, você está no público teen, pô, e aí você vai tocar uma música dos anos 70, a probabilidade dessa galera não conhecer é muito grande. Né? E às vezes você acha que não está conseguindo conectar com a sua audiência porque assim, você não está com o seu produto musical ligado com a sua audiência. Sua audiência é teen, é de 13 a 17 anos. Essa galera dificilmente conhece música dos anos 70. Um ou outro vai conhecer, mas a grande maioria não. Eles não viveram essa geração. Beleza? Então, no meu caso, por exemplo, a geração que me segue é uma geração basicamente, né, ali de 25 a 44 anos. Beleza? E aí tem mais um exemplo de como você pode usar essa ferramenta a seu favor. Beleza, aqui está o gênero, né? Aqui mostra para vocês o gênero, né? Entre homens e mulheres, qual o percentual, quem mais te segue, são homens ou mulheres. Beleza? E aqui, basicamente, a última informação são as informações, deixa eu clicar aqui, são as informações dos seguidores, hora ou dia, tá? E aqui você vê quais foram os melhores desempenhos. Nesse caso aqui está por hora. E eu vou marcar por dia agora. Beleza? Então, galera, eu acho que está bem completa a informação para vocês. Beleza? Eu acho que a gente conseguiu atender bem aí as informações. E, bom, vamos lá. Para a gente encerrar, a gente já tem aqui já está com uma quantidade, já quase 1 minuto e 10 aí de vídeo. Espero que essa informação tenha sido muito relevante e importante para vocês. Espero que vocês usem ela da melhor forma para continuar. Isso tem tudo a ver com marketing, porque a gente ensina a galera a fazer o marketing musical através das redes sociais, entendeu? E essa informação aqui é de extrema valia. E não é nada muito técnico. Você viu que clica e fuça ali, clica e fuça, e se não souber, clica no izinho de informação e ele vai te dando a informação. Não tem muito mistério. Algumas coisas são extremamente autoexplicativas, né? Então não tem mistério, mas te ajuda a ter consciência ali desse parâmetro, dessas métricas. Beleza? Valeu, galera. Aqui é o Tafarel Lousada, do Visão de Palco. Espero que isso tenha ajudado vocês, tá? Tamo junto. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida sobre esse vídeo aí, cara, posta lá, faz pergunta, coloca nos comentários, que aí a gente vai esclarecendo um pouco mais. Beleza, rapaziada? Um abraço, tamo junto, sucesso pra vocês e é nóis.